Oi gente, meu nome é Amanda, hoje vou contar o caso Dom e Bruno. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, gostaria de pedir que você clique no gostei agora no início do vídeo, que isso é muito importante, então por favor, clique no gostei e se inscreva caso não seja inscrito para que o YouTube consiga te notificar para os próximos vídeos, tá? Depois desse primeiro aviso, eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês aqui bem brevemente, para não tomar muito desse vídeo. Na verdade, eu queria deixar vocês cientes do que aconteceu nesse último mês, né? Nesse último mês e meio que eu fiquei desaparecida, né? Que eu parei de postar vídeo aqui. E na verdade, nada mais foi do que o desânimo, né? A princípio foi o desânimo que eu havia falado com vocês no último vídeo, né? Acho que no último vídeo eu falei isso, eu postei ali na aba comunidades, falei sobre o meu desânimo com a plataforma, né? Depois de quase um ano postando vídeo aqui sem nenhuma pausa, de maneira regular, ainda assim meu engajamento caiu, né? Não cresci absolutamente nada nesse último ano e isso consequentemente me deixou muito frustrada, né? Muito desanimada. Você se gastar tanta energia com uma coisa e você não vê aquilo saindo do lugar, muito pelo contrário, né? Você vê o engajamento cair, é muito desanimador e foi isso o que aconteceu. Mas eu não teria ficado tanto tempo sem postar vídeo pra vocês, né? Quando eu resolvi voltar, quando eu tive ânimo novamente pra produzir conteúdo pra vocês, meu computador resolveu quebrar. Então fiquei sem computador por quase um mês, né? Não conseguia produzir conteúdo mesmo se eu quisesse, então, né? Por isso eu fiquei sumida. E além disso, pra piorar toda a situação, eu ainda me mudei, né? Nesse um mês e meio, tudo isso aconteceu em um mês e meio. Então foi muita coisa acontecendo de uma vez só. Tô a 100 km de distância da cidade em que eu vivia antes, então assim, tá tudo muito novo, muita mudança. E infelizmente fiquei sem postar vídeo, mas o importante é voltar e eu voltei. Eu espero que vocês estejam aqui ainda pra me assistir, tá? E é isso, espero que vocês tenham entendido. Vou pular pro caso, né, pra que esse vídeo não fique tão comprido eu falando aqui só sobre mim, né? Vamos lá. Antes de mais nada, é bom que vocês saibam que esse é um caso recente, né? Não se tem muitas informações a respeito, né? Por ser um caso recente, mas ainda assim eu fiz um compilado de todas as informações que eu achei sobre o caso para que a gente consiga ter uma noção de como tudo aconteceu. Bom, o Bruno da Cunha Araújo Pereira era um indigenista brasileiro nascido aqui no Nordeste, né? Nascido em Recife no dia 15 de agosto de 1980. Ele era pai de 3 filhos e casado com a antropóloga Beatriz Matos, né? Que era mãe de 2 de seus filhos. Ele foi aluno do antigo colégio Contato, ainda lá em Recife, onde se formou no ensino médio em 1998, aos 18 anos de idade. 2 anos mais tarde, ele ingressou na Universidade Federal de Pernambuco e começou a cursar jornalismo, né? Mas pouco antes ali de se formar, em 2003, ele decidiu abandonar o curso. Pouco depois ele conseguiu um emprego no Instituto Nacional do Seguro Social, também no Recife, mas em algum momento ali da sua carreira ele decidiu se mudar, né, para a região do Amazonas. E lá ele conseguiu um outro emprego, dessa vez no programa ambiental numa usina hidrelétrica de lá. Durante esse período na sua carreira, ele prestou concurso na Fundação Nacional do Índio, né, que é a FUNAI, e nessa ocasião ele foi aprovado e ali teve de escolher aonde é que ele queria trabalhar, né, depois de ser aprovado nesse concurso. E naquela situação, ele decidiu ir para o Vale do Javari, que é a terra indígena com maior concentração de indígenas isolados do mundo. Não sei bem o que isso significa, mas eu acho que deva ser exatamente o que o nome sugere. Indígenas isolados. Em 2018, ele chefiou a maior expedição que já aconteceu lá dentro da fundação para contato com esses tais índios, e esse feito que ele conseguiu realizar lá dentro da fundação rendeu para ele o título de coordenador geral. Depois das últimas eleições presidenciais, né, que aconteceram em 2018, a vida do Bruno ficou muito complicada no que diz respeito à sua segurança, né, dito que ele passou a receber inúmeras ameaças vindo de pescadores, garimpeiros e madeireiros, e isso coincidentemente começou depois que ele coordenou um projeto ali para equipar os indígenas visando a defesa do seu território, né, por meio de drones, computadores e treinamento. Com isso, houve uma pressão ali por algum motivo que a gente finge não entender, né, dos setores ruralistas ligados ao então governo, e logo, assim como num passe de mágica, ele foi exonerado e substituído por um missionário evangélico com pouca experiência no assunto.
Simples assim. Depois da exoneração do Bruno, segundo a indigenista Priscila Colodelli, ele teve de pedir ali uma licença do órgão, né, para conseguir continuar fazendo o trabalho correto, que ele já vinha fazendo já há muito tempo dentro da fundação, né, mas que ele teve de parar de fazer porque ele foi exonerado. E por causa disso ele precisou ali criar outros meios para conseguir continuar trabalhando. Inclusive se fala que no momento em que o crime aconteceu, né, quando tudo aconteceu, ele estava fazendo um trabalho que o governo brasileiro havia deixado de fazer. Bom, já o Dominic Mark Phillips, que é um outro personagem muito importante para nossa história também, embora a gente tenha pouquíssimas informações sobre ele, né? Basicamente, as únicas coisas que a gente sabe sobre a vida dele é que ele nasceu em 23 de julho de 1964 em Cheshire, que é um condado ali situado no noroeste da Inglaterra, que ele tinha um casal de irmãos e que, embora tenha começado ali a estudar na universidade em Liverpool, também na Inglaterra, terminou abandonando o curso exatamente como o Bruno, só que no caso dele para viajar pelo mundo. A princípio, nessa volta ao mundo, ele morou em países como Israel, Grécia, Dinamarca e Austrália, mas logo ele se encantou pelo Brasil, né, onde conheceu a sua então esposa, que é uma brasileira, e morou aqui, né, no Brasil entre 2007 a 2022, que foi quando tudo aconteceu. Inclusive se fala que ele morou aqui na Bahia, né, em Salvador por um determinado período, mas que quando tudo aconteceu ele estava morando em São Paulo, se eu não me engano. Ele se tornou um jornalista e escritor muito respeitado, chegando a trabalhar em jornais importantíssimos ao redor do mundo, tendo muito destaque escrevendo sobre a política, pobreza e desenvolvimento cultural no Brasil. Em um determinado momento ele passou a escrever sobre o desmatamento no Brasil, né, principalmente o desmatamento da Amazônia, onde acabou liderando uma investigação jornalística sobre fazendas de gados, né, que foram estabelecidas em terras ali de floresta desmatada, o que, como vocês podem imaginar, não agradou ali muitas pessoas, né? O que se fala é que em algum momento os caminhos de Bruno e do Dom se cruzaram, né? Não é dito como eles se conheceram, mas a gente imagina que pessoas que fazem um trabalho como esse, né, que lutam pelo o que eles lutavam, né, de forma tão ferrenha como os dois faziam, certamente iriam se conhecer ali mais cedo ou mais tarde. Mas o fato é que em 3 de junho de 2022, os dois estavam fazendo uma visita ao Lago Jaburu, né, que, diga-se de passagem, é uma área ali que fica extremamente próxima à base de vigilância da FUNAI, para entrevistar alguns ribeirinhos e indígenas para um livro sobre a Amazônia que os dois estavam envolvidos. E durante essa expedição, né, na verdade ali no fim da expedição, já no dia 5 de junho, enquanto os dois estavam indo a caminho da comunidade de São Rafael, onde eles teriam ali uma outra reunião com o pescador local, eles simplesmente desapareceram. Esse sumiço, né, esse desaparecimento aconteceu no trajeto entre a comunidade de São Rafael e o município de Atalaia do Norte. Assim que as autoridades notaram o sumiço dos dois, é dito que uma busca se iniciou, mas nada a princípio foi localizado. 2 dias mais tarde, através de depoimentos de testemunhas que alegaram terem visto um homem ali que era muito conhecido na região, numa lancha, seguindo o barco, né, seguindo a embarcação do Dom e do Bruno, a Polícia Federal chegou em um suspeito. O homem em questão era o Amarildo Oliveira da Costa, né, mais conhecido como Pelado, que era um pescador de 41 anos de idade. No momento da abordagem, que aconteceu no dia 7 de junho, foi encontrado drogas e munição de uso restrito das Forças Armadas, com o mesmo, né, o que acarretou ali numa prisão, e durante o seu primeiro interrogatório, né, ele negou qualquer envolvimento com o desaparecimento dos dois, mas alguns dias mais tarde, né, em 9 de junho, foi constatado pela perícia que havia sangue no barco do pescador, né, mas até esse momento não se sabia se era sangue humano ou não. A essa altura, a polícia, né, depois de achar esse suposto sangue no barco do pescador, pediu a prisão temporária do mesmo, né, dessa vez por suspeita no envolvimento no caso. Pouco mais de uma semana do desaparecimento, o Amarildo finalmente confessou ter participação no que teria acontecido com o Dom e o Bruno. Até esse momento ninguém sabia o que de fato tinha acontecido com eles, e no interrogatório ele ainda alegou que seu irmão, o Osinei da Costa de Oliveira, também de 41 anos de idade, conhecido como Dois Santos, estava envolvido no crime. Esse segundo suspeito foi preso 7 dias depois do irmão, em 14 de junho. Embora o Amarildo tenha confessado, né, Osinei exerceu o direito de permanecer calado durante o seu interrogatório, ele não falou absolutamente nada. Segundo o Amarildo, o crime teria acontecido porque ele estava com raiva do Bruno, né, do indigenista. Isso porque o Bruno teria denunciado a pesca ilegal de um determinado peixe ali na região e ele estava com raiva
e resolveu cometer o que cometeu. Segundo ele, não premeditou o crime, ele apenas viu o Bruno passeando no barco, né, na embarcação ali com o Dom, e resolveu ir atrás. Durante as investigações se descobriu que o Amarildo já vinha ameaçando o Bruno e outros indigenistas por várias vezes, né, inúmeras vezes, sempre pelo mesmo motivo, e ainda durante o interrogatório o Amarildo sinalizou onde o crime teria acontecido, né, e onde os dois teriam sido enterrados. Depois da localização do corpo, né, a perícia constatou que o Bruno teria perdido a sua vida em decorrência de 3 disparos, né, sendo 2 na região da cabeça e 1 no peito, enquanto o Dom foi vítima de um único disparo na região do peito. Após os tiros, os 2 teriam sido esquartejados e tiveram seus corpos incinerados antes de serem enterrados no meio da mata. A polícia não demorou para identificar outros 3 suspeitos de envolvimento no crime, né, sendo um deles o Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, suspeito de ter ali envolvimento na ocultação dos corpos. Esse Jefferson, inclusive, se fala que já está detido junto com os irmãos, enquanto os outros 2 suspeitos, né, ainda estão sendo investigados. Ainda não se tem certeza de quem efetuou os disparos contra as vítimas, né, já que durante a confissão Amarildo teria dito que ele cometeu o crime, mas durante a reconstituição ele teria negado essa informação, né, dizendo ainda que quem teria efetuado os disparos teria sido esse tal de Jefferson. Mas ainda assim, em 22 de julho, o Ministério Público denunciou o Amarildo, o Jefferson e o Ozenei por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E nessa denúncia, o órgão afirmou que o Amarildo e o Jefferson confessaram o crime, enquanto o Ozenei teve a participação comprovada em depoimentos de testemunhas. Os 3 seguem em prisão preventiva e aguardando pelo julgamento. E é isso, o caso foi esse. Lembrando que tudo que eu falei aqui no vídeo já foi publicado antes, está sempre aqui no bloco de informações, todos os links que eu utilizei, né, todas as fontes de pesquisas que eu utilizei para fazer esse roteiro, então fique à vontade para dar uma olhada se você quiser. E é isso, o caso de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece por favor de clicar no gostei, se inscrever e comentar qualquer coisa, que isso é muito importante. Aqui embaixo tem um botãozinho do valeu, que é um coração com cifrão no meio, caso você queira dar uma gorjeta aqui pro canal, ajudar na monetização, sinta-se à vontade. No final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu trouxe aqui pro canal, fique à vontade para maratonar se você quiser. E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!